Jean orientou os homens para se dirigirem a uma construção semelhante a um galpão, que parecia ser o aposento dos empregados da fazenda. Tudo foi feito em silêncio. Em poucos minutos, os empregados foram aprisionados. Então, Jean, Jacques e Paul, seguidos por mais 2 homens, invadiram a casa. Pablo e mais um serviçal foram surpreendidos na sala de jantar, sem condições de reagir. Em seguida, Jean falou com voz rispida. Onde está a duquesa Francine? Duquesa? Disse Pablo, surpreso. Sim, aquela moça que estava com você em Toulon há alguns dias. Pablo Avelar não poderia imaginar que a governanta de Madame Justine era uma duquesa, embora sua fina educação pudesse conduzir uma conclusão dessa natureza. Duquesa. Uma governanta não poderia ser uma duquesa, pensou. Você não respondeu à minha pergunta, continuou Jean. Eu não sei. Torno a dizer que não conheço nenhuma duquesa, afirmou Pablo. Acho que teremos que refrescar a sua memória. Paul, amarre esse homem, ordenou Jean. Cumprindo a ordem do patrão, Jean arrancou as cordas de uma cortina e amarrou o espanhol em uma cadeira de espaldar alto. Mais uma vez Jean falou. Não vamos perder tempo com você. Vá dizer onde encontraremos Francine, por bem ou por mal. Quem é o senhor? O que quer com Francine? Meu nome não importa. Você acabou de confessar que conhece a duquesa, pois falou o seu nome. Pablo percebeu o engano, mas manteve-se firme, em total silêncio quanto à localização da mulher que amava. A partir daquele instante o duque passou a demonstrar que conhecia todas as técnicas de tortura, algumas adicionadas a seu repertório na guerra com a Áustria. No início do suplício, Pablo resistiu à dor. Nada revelaria sobre o paradeiro da duquesa. Era indispensável que suportasse com firmeza não toda a tortura. A dor era tão intensa que o espanhol perdia os sentidos, mas o duque o reanimava para poder prosseguir com a violência. Depois de cerca de 2 horas, Avelar perdeu a resistência e disse onde morava Madame Justine. Apesar de tudo, sentia-se consolado, pois enquanto estava sendo torturado, Francine se afastava de Toulon. O fato é que a jovem partirá naquele mesmo dia pela manhã. Pablo, Madame Justine e Maurice estavam com ela no momento em que embarcara na carruagem. Jean de Labertaux deixou Pablo Avelar amarrado e tratou de dirigir-se à mansão da senhora Justine. Como sempre fazia à noite, ela estava assentada em uma cadeira de balanço na varanda. Ao chegar, Jean desceu do cavalo e perguntou pelo paradeiro de Francine. A velha senhora ficou em silêncio. Nisso, Jacques entrou na casa, viu Maurício e o agarrou, levando-o até o pai. O menino esperneou inutilmente. Meu pai, veja quem encontrei lá dentro. Quem é esse menino? Perguntou Jean a Madame Fleury. É meu neto. O que querem em minha propriedade? Estamos procurando uma fujona que estava escondida aqui, respondeu Jean. Eu não posso ajudá-los. Não há ninguém aqui. Madame, não me faça perder a paciência. O espanhol abriu o bico depois que tivemos uma longa conversa. Sabemos que a duquesa Francine está sob sua proteção. Alguns empregados de Madame Justine aproximaram-se, mas foram afastados por ela, com receio de que machucassem seu neto. Insatisfeito com as negativas de Madame Fleury, o duque constrangeu usando Maurice. Madame, estou perdendo um tempo precioso. Se não me der a informação que quero obter, vou machucar seu neto seriamente. Eu não tenho escrúpulos. Se precisar matar a criança, eu mato. Madame Fleury constatou que o duque era homem capaz de fazer qualquer coisa para atingir seu objetivo. Lamentado-se intimamente, contou que Francine ia embarcar em uma carruagem pela manhã em direção a Calais. Viu como foi fácil, madame, responder a minha pergunta? Disse Jean, triunfante. Em seguida mandou os homens montarem em seus cavalos. Vamos atrás da carruagem. Madame,
Vou avisá-la apenas uma vez. Para seu bem e de seu neto, esqueça que estivemos aqui. Enquanto Jean deixava a mansão de Justine Fleury, Francine, sem saber que o Duque a localizara, fazia planos para encontrar seu filho. A carruagem seguiu a viagem pela estrada de cascalhos que levava a Calais. Durante seu reinado, o rei Luís XIV fez muitas melhorias e uma delas consistiu na construção de estradas pelo reino para melhorar a comunicação. Notava-se a amizade da duquesa. Se pudesse, pediria ao cocheiro para fustigar mais os 4 cavalos atrelados à carruagem. Contudo, aconteceu o contrário, pois o cocheiro interrompeu a viagem ao chegar a uma estalagem. Disse aos passageiros: "Vamos parar aqui. Os cavalos precisam descansar e ser alimentados. Ademais, é muito perigoso viajar à noite. Temos que evitar os salteadores." Os passageiros foram conduzidos ao interior da estalagem. Jantaram e em seguida o estalajadeiro indicou-lhes os quartos onde deveriam dormir. Francine entrou naquele que lhe foi destinado. Era um cômodo bem pequeno, com uma cama, uma mesinha na qual havia uma jarra vazia e um armário. O lugar cheirava mal. A filha do estalajadeiro desculpou-se pelas péssimas instalações da estalagem, dizendo que os pais não tinham dinheiro para melhorá-las, mas Francine disse-lhe que estava tudo bem. O que queria mesmo era chegar logo a Calais e embarcar num navio com destino a Dover, na Inglaterra. Tão logo desembarcasse do navio no porto de destino, procuraria um transporte para Londres. Jules lhe dissera que a propriedade da família ficava em Kensington, nos arredores da cidade. Francine deitou-se, mas não conseguiu dormir. A seu lado estava Jules, que procurava animá-la. Porém, ela não ouvia. Enquanto Francine pernoitava numa estalagem à margem da estrada, um dos empregados de Pablo conseguiu livrar-se das cordas que o amarravam e correu para a casa do patrão, encontrando-o muito ferido e desfalecido. Chamou outro serviçal e levaram-no para um quarto, onde tentaram limpar seus ferimentos, banhando-os com água fria. 1 hora depois, o espanhol acordou. Sentia muitas dores. Os dedos de sua mão direita haviam sido esmagados. Logo depois chegou Justine Fleury, acompanhada pelo médico que morava na vila próxima. A velha senhora falou: "Eu sabia que alguma coisa havia acontecido, quando aquele homem disse que havia obtido informações por seu intermédio. Sei que Monsieur não falaria, a não ser que fosse torturado." Felizmente Francine já tinha viajado. Mais algumas horas e eles a encontrariam. "Vamos rezar para eles não a encontrarem", disse Pablo, com dificuldade. "A senhora sabia que ela é uma duquesa." "Soube há poucos dias. Ela contou-me sua história. Apaixonou-se por outro homem e o marido não a perdoou. O rapaz foi morto, e ela, trancada num convento por tempo indeterminado. Um dia ela conseguiu fugir e eu a socorri. Trouxe-a para trabalhar em minha casa", contou Justine. "Estou me sentindo culpado. Com certeza ela foi vista quando fomos a Toulon. Se não a tivesse levado comigo, nada disso teria acontecido", lamentou-se Pablo. "Não se culpe. Nada acontece por acaso. Ela tinha que ir a Toulon e ser vista. Era o seu destino", arrematou a senhora. "Eu não acredito em destino, mas sim em sorte e em azar. Ela não teve sorte. Não vou sossegar enquanto não souber que ela chegou bem", falou Pablo com amargura. "Monsieur precisa descansar. Ela ainda está viajando", ponderou Justine. "Eu sei. Tão logo me recupere, irei a Londres. Preciso encontrá-la", ajuntou Pablo. Amanhecia quando a porta do quarto onde estava Francine foi arrombada pelos homens do Duque. Instantes depois, estavam um diante do outro. Francine olhou para o marido com expressão de pavor. O espírito Jules agarrou-se a ela como se pudesse protegê-la. A moça sentiu frio. Jean cortou o silêncio. "Pensou que estava livre de mim? Deixe-me em paz",
respondeu Francine com firmeza. Nunca a deixarei em paz. Você é minha mulher para sempre. Tenho todos os direitos sobre você, falou o duque. Sob os olhares do estalajadeiro e das demais pessoas que ali estavam, o duque mandou um de seus homens apear para dar lugar a Francine, no que foi de pronto obedecido. Partiram. Seu destino: o convento das Ursulinas, onde chegaram após alguns dias de viagem. Segurando firme Francine por um dos braços e quase a arrastando, dirigiu-se à sala que servia de gabinete para a Madre Mari. A madre ficou surpresa ao vê-los e cheia de mesuras dirigiu-se ao duque. Vossa Graça conseguiu encontrá-la. Que bom. Escute bem, velha. Vou deixá-la sob sua guarda mais uma vez. Se ela fugir de novo, não aceitarei desculpas. Vai pagar com a vida, avisou Jean. Vou precisar de dinheiro para mantê-la, disse Madre Mari. Não tem vergonha na cara, madre. Como ousa pedir-me dinheiro? Considere-se feliz por estar ainda com vida. Vou continuar visitando a duquesa. Ela vai ficar aqui para sempre. Jean de Labertou foi embora e Francine levada para uma cela bem próxima da sala de Madre Mari. Alguns dias após seu retorno, Francine não viu a noviça Françoise. Quando teve oportunidade, procurou ter notícias de seu paradeiro através de outra noviça. Ela foi retirada daqui pelo pai, informou a noviça. Então eles resolveram levá-la para casa. Que bom, exclamou Francine. Não foi bem assim. Os pais arrumaram um casamento para ela com um nobre. Vai ser um acontecimento em Paris. Era o que ela temia, disse Francine. Sabe quem é o noivo? O filho do Duque de Labertou. Ao ouvir o nome Labertou, Francine gelou. Que infelicidade, pensou. Pelo que pude perceber, o filho não é diferente do pai em termos de desonestidade e crueldade. Todos têm seus resgates. Não foi por acaso que Françoise teve seu destino ligado ao de Jacques de Labertou. Francine conformou-se depois de concluir que iria viver para sempre enclausurada no convento das Ursulinas. Sabia que doravante seria muito vigiada pelas freiras, de modo que as chances de nova fuga praticamente não existiam. Madre Mari temia o duque e sabia que ele a mataria se houvesse outra fuga. Se eu tenho que passar por tudo isso em minha vida, paciência, pensou a duquesa. O que mais angustiava era ter que suportar a presença do duque e a violência sexual a que era submetida. E esse fato também afligia Jules. De um modo geral, o espírito ao reencarnar sabe que terá resgates a fazer, pois a reencarnação é justamente o meio que Deus propicia a seus filhos para adiantar-se. Muitas vezes uma pessoa lamenta-se por sofrimentos e perdas e não se conforma. Fica tão frustrada que nega a existência do Criador. Diz que se houvesse um ente supremo, não a deixaria sofrer tanto. A falta de conhecimento espiritual não lhe permite compreender e aceitar. Como, ao reencarnar, o espírito é envolvido pelo véu do esquecimento, não lembra que ele mesmo fez o planejamento das provas ou das expiações que surgiriam diante de si no curso de sua vida no orbe terrestre. Vale esclarecer que nos casos de reencarnação compulsória, o planejamento é feito pelo mundo espiritual. Assim, o sofrimento de Francine não surgiu do nada. A lei do retorno está em vigor sempre. Ela permite que haja o equilíbrio necessário para que os espíritos possam reparar os erros cometidos no passado. Se Jean causa-lhe dor e sofrimento, certamente em outras oportunidades ela pode ter causado mal a ele. Francine, Jules e Jean são partes de um triângulo formado há muito tempo e ainda não resolveram as pendências originadas em outras vidas. Está expresso em O Evangelho segundo o Espiritismo. Já vos temos dito e repetido inúmeras vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas,
devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, capítulo 5, item 27. Os pais de Françoise e Jean de Labertot ajustaram o casamento dela com Jacques, fato que acabou com a esperança da jovem de um dia viver com um homem que amava e que nunca mais viu depois que ele se alistou no exército. Estaria ele ainda vivo? Como é triste perder o amor de uma vida. Nesta reencarnação, Françoise sabe que seu futuro agora estará preso ao de Jacques de Labertot. São muitas vidas e muitos amores. Aqueles que são espíritos afins, sabem que a separação nunca é definitiva. Jules lembrou-se do dia em que conseguiu comunicar-se pelo pensamento com Francine. Desde aquele dia aprendeu que os espíritos podem influir nos pensamentos e nos atos dos encarnados e assim poderia lançar ou sugerir pensamentos ao Duque. Era um domingo chuvoso. Jean de Labertot chegou ao convento das Ursulinas em uma carruagem. A chuva e o tempo sombrio o incomodavam. Foi à sala de Madre Mara e pediu a chave da cela onde Francine estava enclausurada. De posse da chave, dirigiu-se para a cela. Abriu a porta, entrou e olhou para Francine com avidez. Nisso, seus pensamentos foram só: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Apesar do esforço mental que fazia, seu pensamento misturava-se com os de Jules, que estava bem a seu lado com suas emanações. O tempo foi passando e, deitando na cama com Francine, o Duque foi perdendo o controle. Depois de muitas tentativas, desistiu. Levantou-se, vestiu-se e saiu vociferando. Não é possível. Não é possível. Jean sentia uma forte dor de cabeça e uma estranha fraqueza. Durante o tempo em que esteve com Francine, Jules sugou sua energia. Francine sentiu um grande alívio. Pela primeira vez o Duque não conseguiu possuí-la. Por seu turno, Jules estava exultante. Com a força de seu pensamento impediu que o Duque violentasse mais uma vez a sua amada. Francine chorou, chorou muito, mas essas lágrimas não eram de tristeza, mas de uma imensa felicidade. Deitou-se e mais uma vez pensou em Jules. Como gostaria que ele estivesse a seu lado para protegê-la e ardentemente dirigiu seu pensamento naquele sentido. Enquanto manifestava mentalmente esse desejo, lembrava-se dos tempos felizes. Não sabia que o amado estava ali a seu lado acariciando-a. Dormiu e sonhou que ela e Jules estavam juntos num lugar belíssimo onde havia cachoeiras e muitos jardins. Na verdade seu sonho foi um desdobramento, ou seja, deixou o corpo físico ao qual ficou ligado apenas por meio do fio de prata ou cordão fluídico e foi ao encontro do amado. Seu desdobramento foi consciente e assim lembrou-se de todo o sonho ao despertar na manhã seguinte plena de felicidade. Foi um sonho tão real, pensou. Como já explicado anteriormente, Jules tornou-se íncubus de Francine, e ela, agora, procurando o amado no astral durante o sono, estava ensejando uma obsessão recíproca. Jean de Labertot voltou ao convento das Ursulinas, mais uma, duas, várias vezes e em todas não consegui manter relações sexuais com Francine, pois, a cada uma de suas investidas, Jules atuava firmemente com seu pensamento impedindo que o rival conseguisse. Os obsessores de Jean, percebendo a atuação de Jules, uniram forças no mesmo sentido, fortalecendo a ideia de impotência sexual na sua vítima sempre que buscasse essa fonte de prazer. Preocupado, Jean procurou conselho médico, mas naquela época não havia recursos para tratamento desse tipo de disfunção. Jean nunca mais violentou Francine e, vendo que não conseguia seu objetivo, deixou de ir ao convento. A duquesa somente voltaria a vê-lo muitos anos depois. Depois de sua recuperação física, Pablo Avelar foi a Londres em busca de Francine. Com base nas informações prestadas por Justine, dirigiu-se a Kensington. Francine dera a Madame Fleury o nome de Antoine e, com base nesses dados, tentou localizar a propriedade dos Dercy.
A tarefa não era fácil, uma vez que Kensington era um bairro bem extenso, com muitas moradias. Entretanto, depois de muito perguntar, encontrou a residência dos Darcy, sendo então atendido por uma empregada da família, uma senhora já muito idosa. Ansioso, Pablo perguntou por Francine, mas a anciã disse que não a conhecia. Veio-lhe à mente o nome de Antoine. E então obteve resposta. O meu patrão viajou com a família e só retorna dentro de algumas semanas. Não é uma moça francesa hospedada nesta casa? Não teria ela viajado com a família? Não, senhor. Monsieur Antoine viajou somente com Ladiane e os filhos. Há muito tempo não há hóspedes nesta casa. Ninguém mais está aqui? Algum amigo ou parente? Há também os padrinhos de Pierre, mas eles também viajaram com o patrão. Posso deixar um bilhete? Pode. Queira entrar, por favor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Pablo entrou e escreveu uma carta para Antoine, na qual falou do drama de Francine e contou que, se ela não chegou a Londres, provavelmente estaria aprisionada em um convento. Deixou seu nome e endereço, bem como o de Madame Justine Fleury. Desapontado, despediu-se da anciã e foi embora. Depois que Pablo partiu, a velha empregada colocou a carta na gaveta de uma escrivaninha e a fechou, não percebendo que o papel escorregou para o fundo do móvel. Pablo voltou para a França e fez um completo relato a Justine. Agora só nos resta esperar, disse Justine. Temo que Francine não tenha chegado à Inglaterra. Tenho esperança de que ao lerem a carta, venham procurar por ela. No momento é o máximo que podemos fazer. O Duque de Lamberton é um homem muito poderoso. Não podemos desafiá-lo, completou Pablo. Passaram-se os dias e a empregada esqueceu da visita de Pablo a Velar. Antoine e a família retornaram da viagem, sendo certo que não receberam a carta. Algumas semanas depois anciã contraiu pneumonia e desencarnou. Capítulo 17. A mediunidade de Sophie. A pequena Sophie era uma alegria para a família Darcy. A todos divertia com suas brincadeiras e, quando era surpreendida em uma de suas travessuras, desconcertava a todos com suas mesuras, para que não fosse repreendida. Anne e Antoine criavam-na com muito amor, mas não deixavam de estabelecer limites para nortearem sua educação. O mesmo sempre fizeram com Pierre, que estava crescendo com saúde e muita disposição para aprender. Sophie era uma menina igual às outras de sua idade, todavia, desde cedo mantinha comunicação com os espíritos. Quando estava com 3 anos, viu em seu quarto uma senhora de cabelos longos e claros, trajando um belo vestido branco. No primeiro momento em que se deparara com aquela mulher de rosto sereno, assustou-se, mas em seguida se desarmou com o sorriso franco que lhe foi dirigido. A senhora em questão apresentou-se a Sophie como sua madrinha. A menininha ficava deslumbrada com a luz branca que envolvia a dama que a visitava. O espírito Cecília visitava Sophie com certa frequência. Conversavam sobre assuntos ligados aos interesses infantis da menina. Certa manhã, Anne ouviu a voz de Sophie e resolveu entrar no quarto. A menina estava sentadinha na cama e fazia gestos e dava boas risadas. Anne perguntou-lhe com quem falava e ela respondeu: Estou brincando com a minha madrinha Cecília, mamãe. Onde ela está, filhinha? Está bem na minha frente. Anne nada viu e achou que Sophie estava brincando com uma amiguinha imaginária. Então, disse: Filhinha, agora você pede licença à sua amiguinha, pois está na hora de fazer o seu desjejum. Agora vou ter que ir lá embaixo, disse a menina, dirigindo-se ao espírito. Em seguida, levantou-se sorrindo e saiu do quarto com Anne. À luz do espiritismo, sabe-se que a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma é uma realidade, de modo que, após a morte do corpo físico, o espírito retorna à sua pátria espiritual. Em O Livro dos Médiuns,
Os encarnados têm a orientação necessária para que compreendam essa realidade. Depois que deixa o corpo físico, o espírito continua tendo consciência de si mesmo e é capaz, portanto, de sentir alegria, tristeza e de sofrer. As pessoas que não têm o conhecimento, ignoram que a vida continua no outro plano e que todos os seus problemas seguem com elas. Se os suicidas percebessem isso, talvez não praticassem esse ato lamentável e que representa um retrocesso à sua escalada evolutiva. Os espíritos podem comunicar-se com os homens deste mundo, isto é, com os encarnados, eis que na verdade ambos são espíritos. Entre eles há apenas a circunstância de que um tem o corpo físico e o corpo fluídico, o desencarnado conserva apenas o corpo fluídico. Os espíritos podem ter características diversas, de acordo com o grau de inteligência e de moralidade que possuam, podendo ser grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec explica que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela, da mesma maneira, em todos. Geralmente, os médiuns têm essa aptidão especial para os fenômenos desta, ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades, quantas são as manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos, ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes, ou psicógrafos. Cada uma das variedades aqui mencionadas podem ser estudadas no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. A mediunidade é uma faculdade natural e, portanto, não tem vinculação com as religiões, podendo assim manifestar-se não somente nos espíritas. Uma vez que é natural, surge de forma espontânea, mas pode também ser desenvolvida ou exercitada. A manifestação da mediunidade não tem por pressuposto a idade do encarnado, podendo ocorrer em qualquer época da vida terrena, sendo que, em Sophie, surgiu ainda na sua infância. A menina ouvia a voz dos espíritos, assim como podia vê-los, de modo que ela era audiente e vidente. Cecília apresentou-se a Sophie como sendo sua madrinha, mas de fato era sua protetora espiritual. Todos os encarnados, médiuns desenvolvidos ou não, têm um protetor espiritual, cuja missão é proteger e inspirar. Aqueles que não têm vidência, ainda que não o vejam, podem em muitas oportunidades sentir a sua presença e receber suas intuições. Cumpre observar que a proteção que é dada pelo protetor ou guia espiritual não é irrestrita, porque, se o comportamento do protegido consistir na prática de atos contrários à lei moral do Senhor, o protetor espiritual se afasta até que ele volte ao caminho do bem. Abrimos aqui um parêntese para dizer que os grupos integrantes de casas espíritas têm mentores espirituais, fazendo-se presentes nas sessões mediúnicas. Em muitas oportunidades, espíritos ainda voltados para o mal, ou aqueles que são levianos, apresentam-se falsamente diante desses grupos com a roupagem de conhecido espírito. Assim, é preciso muito cuidado por parte dos médiuns para que não sejam enganados. Esclareça-se, igualmente, que mentor espiritual de casa ao centro espírita, não se confunde com o guia espiritual de cada encarnado. Consideramos necessárias as breves considerações aqui feitas sobre mediunidade, uma vez que Sophie exercerá papel relevante no caminho de Jules de Francine. Sophie era realmente uma menina especial,
tendo em vista suas percepções e sensibilidade. Em Kensington, bairro de Londres, havia um extenso e belíssimo parque com um lago muito límpido, muitas árvores e jardins. Lucienne sempre levava Sophie e Pierre para brincarem no parque de Kensington. Em certa ocasião, a moça percebeu que Sophie estava agachada no jardim, numa ala em que havia girassóis. A menina falava quase murmurando, fato que chamou a sua atenção. Aproximou-se e perguntou: Você está falando sozinha? Não está vendo, Lucienne? O homenzinho que está no meio das flores disse que é um gnomo e sua tarefa é proteger a natureza, para que não lhe façam mal. Por isso fica junto dos jardins e de todas as plantas. Existem muitos deles nos vales e nas florestas. Lucienne sorriu para a menina, como se estivesse concordando, ao mesmo em que pensou. As crianças têm muita imaginação. Como é bonita a inocência. O tempo passou. Sophie cresceu. Estava com 17 anos de idade e sua faculdade mediúnica aprimorando-se gradativamente. Suas visões já não eram constantes, mas ela sentia que sua protetora espiritual não se afastava. Depois que completou 10 anos, Sophie percebeu que espíritos se aproximavam dela para pedir algum tipo de ajuda. A princípio assustava-se, mas depois compreendeu que eles não podiam, nem queriam fazer-lhe mal, apenas aproveitavam-se de sua mediunidade para buscar auxílio. E, em algumas oportunidades comentava com os pais, que ficavam apreensivos com o que chamavam de alucinações. A menina então percebeu que não devia continuar a fazer comentários com as pessoas sobre as manifestações mediúnicas que nem ela mesma compreendia. Sabia que via e ouvia os espíritos, fato que a fez compreender, apesar de sua pouca idade, que havia algo mais além da vida na Terra. Sophie e Pierre tinham uma afinidade muito grande, sentiam-se imensamente felizes quando estavam juntos. Pierre desde pequenino tratou-a com muito carinho e tudo fazia para lhe agradar durante as brincadeiras. Ela confiava muito nele e assim passou a ser a única pessoa para quem falava a respeito de suas experiências e ligações com o mundo espiritual. Pierre a ouvia, no princípio com curiosidade, depois, com interesse. Certa vez, quando já estava com 17 anos, e Pierre, com 20, foi procurada pelo espírito de um mascate que morrera em um acidente. Ele estava desesperado, sua aparência era péssima e mesmo assustadora. Percebendo sua aflição, a jovem perguntou-lhe: Por que está nervoso? Acho que não lhe faz bem. Eu sempre fui uma pessoa que não dava satisfação de meus atos à minha mulher e a meus filhos. Guardava as economias acumuladas durante anos de trabalho para eventuais necessidades. Ninguém sabia que as tinha. Depois que deixei esta vida, fiquei perambulando por aí, sem entender nada. Passava a maior parte do tempo dentro de casa, entretanto, ninguém falava comigo, pois não era visto. Depois, algumas pessoas iguais a mim aproximaram-se e tentaram levar-me para o lugar onde, segundo elas, eu deveria estar, mas eu sempre recusei, porque não posso ir para lugar nenhum se não avisar a minha mulher que há dinheiro guardado no fundo falso do armário de nosso quarto. Mas como fazer isso se ela não me vê, nem me ouve? Eis a razão de minha aflição. Você sabe que estou aqui, você me ouve. Por favor, ajude-me. Posso mostrar onde minha família mora. O dinheiro guardado vai ser de grande valia para minha mulher e meus filhos. Sophie ouviu serenamente a narrativa do mascate e falou com Pierre, que achou tudo aquilo um absurdo. Contudo, concordou em acompanhá-la até o lugar onde aquela família morava, nos arredores de Londres. E assim fizeram. Dias depois da comunicação do mascate, Sophie e Pierre estavam batendo à porta da modesta residência. Foram atendidos por uma senhora de cerca de 50 anos. Sophie falou-lhe do marido e do dinheiro guardado no fundo falso do armário de um dos cômodos da casa. A mulher primeiro riu e depois ficou indignada e falou: Que abuso! Como ousam brincar com os sentimentos dos outros?
Não tem o que fazer. Por suas vestes percebe-se que são aristocratas. Seu passatempo agora é fazer pilhéria com os humildes. Não, senhora, respondeu Sophie. Não nos pergunte como sabemos, mas tenho certeza de que seu marido deixou dinheiro que está escondido no fundo falso do armário de seu quarto. Por favor, não custa nada olhar. Garanto que a senhora não vai se arrepender. Bem, não custa tentar. Mas se estiverem brincando comigo. A mulher do mascate mandou-os entrar e levou-os até o quarto. Pediu a Pierre que tentasse achar o fundo falso. Não foi difícil. Retiraram a madeira da base do armário e lá estava um saco de pano amarrado com uma tira do mesmo tecido. A senhora abriu o saco e deu um grito de espanto. Todas as economias do mascate ali estavam. Pierre e Sophie aproveitaram-se do entusiasmo da mulher diante do dinheiro e saíram dali sem que ela notasse. Já na rua, Sophie viu o espírito do mascate, que sorria, feliz, ao lado de dois desencanados vestindo túnicas de cor cinza-verde muito clara. Eram mensageiros que ali estavam para encaminhá-la a um posto de socorro no mundo espiritual. Sophie chorou diante daquela cena e agradeceu a Jesus pela oportunidade de ajudar um semelhante. Certamente o mundo espiritual permitiu a comunicação do mascate com ela, pois sua intenção era ajudar aquela família. Sophie, com sua mediunidade, foi o instrumento. Durante a vida terrena, aquele espírito procurou ter uma conduta exemplar. Era anglicano e cumpria todos os preceitos de sua religião. Bom marido e pai, trabalhava muito e, do pouco dinheiro que economizava, sempre tirava algum para dar a pessoas em situação precária, e fazia-o sem humilhar aqueles que recebiam. Capítulo 18. O jovem Pierre. Pierre estava com 20 anos de idade. Como todo jovem, divertia-se bastante, mas não se descuidava dos estudos. Gostava de astrologia e procurava dedicar-se a essa ciência. Mas sua paixão era a literatura e, por isso, escrevia muito. Tinha algumas peças teatrais prontas e esperava encená-las um dia. Sophie incentivava muito. Às vezes dizia que gostava tanto de seu irmão, que doía. Uma jovem aristocrata de nome Natália era apaixonada por Pierre e procurava sempre estar ao lado dele. De origem francesa, sua família aproximou-se naturalmente dos Dessy e eram muito amigos, fato que facilitava a circulação de Natália pela residência do jovem. Linda e muito atraente, a jovem era olhada com interesse pelos rapazes, mas seus lindos olhos azuis eram voltados exclusivamente para Pierre. Sophie também era muito bonita, mas reconhecia que Natália era muito mais. Todavia não é por isso que não simpatizava com ela. Embora sem entender, tinha ciúme de Natália, afinal, Pierre era seu irmão, pensava, e assim não havia razão para aquele sentimento, mas não gostava quando ele dava atenção àquela jovem. O jovem Dessy era moreno, alto, cabelos castanhos. Lembrava muito seu pai. Sabia que as mulheres o admiravam e ficava envaidecido. Aos 17 anos teve seu primeiro romance. A moça, uma suíça, era mais velha, mas ainda assim sentiu-se atraída por ele. Namoraram durante um tempo, até que ela retornou a seu país. Pediu que lhe a seguisse, mas Antoine e Anne não permitiram. Pierre era de índole pacífica como seu pai, mas Antoine não se descuidou quanto à sua educação também nas artes marciais, mais precisamente no uso da pistola e da espada. Assim, logo após completar 16 anos, foi iniciado seu treinamento na Academia de Esgrima de Antoine, já reconhecido na Inglaterra como um dos maiores mestres naquela arte. Ensinou-lhe tudo o que sabia e ficou entusiasmado com a habilidade inata do sobrinho, que criava como se filho fosse. Nas primeiras aulas, Antoine conversou muito sobre as armas e sobre o seu uso consciente, apenas para a defesa. Meu filho, a espada é tida como a mais completa arma branca, devido à sua superfície de toque abranger todo o corpo. Ela é usada por civis para autodefesa e para duelos.
Suas lâminas têm fio, de modo que cortam em golpes dados de lado, mas o princípio básico do ataque é usar a ponta para ferir o adversário. Pegue a espada que está fixada naquela base da parede esquerda. O jovem, curioso com o que lhe estava sendo dito por Antônio, pegou a espada e entregou-a. Antônio continuou com suas explicações. Você deve conhecer bem as armas que poderá um dia vir a usar. Esta espada é uma rapieira pesada, serve para defesa pessoal, sem uso de escudo pesado ou armadura. Pegue aquela outra. Esta? Perguntou Pierre. Sim. É uma rapieira leve. Pesa apenas 1 quilo. Ela é usada há algum tempo, é mais leve e estreita e também menos resistente, porém é mais adequada para manobras ágeis de esgrima. Veja o comprimento dela. 10 m. Agora quero apresentar-lhe uma arma que está ganhando muitos adeptos. Ela surgiu na França há pouco tempo. A vantagem que ela tem é ser mais leve que a espada e, por consequência, mais rápida. Pai, por que há duelos? Perguntou Pierre. Os homens usam os duelos como meio de solução para suas disputas ou pendências, ou seja, usam a violência para pôr fim aos litígios, sejam quais forem suas origens. Na verdade, a luta de espada existe como esporte desde o Antigo Egito e desde então vem sendo praticada de várias maneiras e por diferentes culturas. Partir da prática do esporte para o duelo não demorou muito, mas tudo, por pior que seja, traz ensinamentos. Por exemplo, a esgrima surgiu por força dos duelos realizados no século passado, sem as pesadas armaduras dos cavaleiros medievais. A esgrima, portanto, é um esporte e vai ultrapassar o tempo dos duelos. Acho que um dia o duelo será proibido, mas a esgrima vai permanecer como um esporte nobre. E digo mais. Sinto que um dia todos dirão que a escola francesa será a base da maioria das teorias modernas da esgrima. E, assim, Pierre tornou-se um dos melhores alunos de Antônio. Sophie, sempre presente, participava das aulas de esgrima, apesar das reprimendas de Anne, que preferia vê-lo ocupada exclusivamente com as prendas do lar, mas era inútil. Sophie era uma menina educada e graciosa e, apesar de gostar das brincadeiras de Pierre, aprendia tudo o que Anne lhe ensinava e que devia ser do conhecimento de uma dama. E por isso sua mãe, embora repreendesse, no fundo não se importava muito quando ela ia para a academia de Antônio. Com sua formosura, distraía a atenção dos alunos e nesses momentos, com um sorriso disfarçado, o mestre falava com mais autoridade. Atenção! Vamos falar sobre a guarda, que ninguém se distraia. A guarda é uma posição básica que dá condições de serem executadas todas as outras ações, explicou Antônio. Primeira posição, atenção. Calcanhares unidos e braços em linha. Pés em ângulo reto, calcanhares unidos e o pé armado para o adversário, o quadril e os ombros no mesmo plano do pé adiantado, braços estendidos e palmas da mão em posição de supino. Sophie fazia todos os movimentos acompanhando os alunos. Finalmente, depois de concluir que ela não desistiria, Antônio resolveu deixá-la integrar a classe. Muitas vezes ela e Pierre, depois que as aulas terminavam, ficavam praticando, e nessas oportunidades brincavam de duelo. O fato é que o jovem esforçava-se muito para vencê-la. Naqueles tempos uma mulher nem chegava perto dos esportes considerados masculinos, mas, graças à atenção que Antônio lhe dava, ela teve acesso à esgrima. No fundo Antônio vibrava com sua destreza e elegância no manejo do florete, que, por ser uma arma mais leve, dava-lhe condições de melhor usá-lo. O jovem Pierre já podia ser considerado um bom espadachim, mas, como o pai, não gostava de usar armas. Certo dia, passeava com Natália e Sophie próximo à Torre de Londres, quando se aproximaram 2 aristocratas ingleses, que se dirigiram às jovens e as cumprimentaram gabosamente, isto é, com elegância que norteava a conduta dos nobres e aristocratas.
As jovens responderam com gestos, enquanto Pierre os observava. Em dado momento, um deles ousou segurar um dos braços de Sophie, o que ensejou imediata reação de Pierre. Por que fez isso? Largue-a, disse o jovem. Ora, o que lhe importa? Perguntou o rapaz. Você foi grosseiro e desrespeitoso, respondeu Pierre. Como ousa portar-se dessa forma perante uma dama? Você me ofendeu ao dizer que fui grosseiro e desrespeitoso. Peça desculpas, disse o rapaz autoritariamente. De modo algum. Você ofendeu minha irmã e isso eu não admito, retrucou Pierre. Ato contínuo. O rapaz que segurara Sophie tirou uma das luvas e bateu com ela no rosto de Pierre. Em seguida, disse. Encontre-me dentro de 2 horas atrás da torre. Lá não nos incomodarão. Não sei se terá coragem, pois, pelo que vejo, não usa armas. Não se incomode, estarei lá. Escolho o florete, mas não me importo se usar sua espada. Não chegue atrasado, disse Pierre. Pierre e as jovens voltaram para Kensington. Ao entrar em casa, muito nervoso, Pierre chamou Antoine e Gaston. Preciso que vocês sejam meus padrinhos, vou duelar às 11 horas. Ouvindo o barulho, Anne e Lucienne se aproximaram aflitas. Com poucas palavras o jovem contou o que havia acontecido. Meu filho, por que aceitou a provocação? Indagou Anne. Ele desrespeitou minha irmã, e isso eu não podia admitir. Como ousou segurá-la contra sua vontade? Todas as pessoas merecem respeito, sejam nobres ou não. E, além disso, independentemente de nossa classe social, ela é minha irmã, esclareceu Pierre. Pierre, você não é obrigado a duelar, disse Antoine. Podemos deixar isso de lado? Não é lutando que se demonstra força de caráter. Aquele que recusa praticar ato de violência e que por isso é chamado de covarde, tem muito mais coragem do que o indivíduo violento. Está feito, meu pai. O senhor sabe que abomino a violência, mas não recuo diante de qualquer ameaça. Eu sou assim. O senhor sabe muito bem que tenho coragem suficiente para viver com a pecha de covarde, não me importo, entretanto, não posso tolerar injustiça. Vamos lá, concluiu Pierre. Às 11 horas daquela manhã londrina sem sol, estavam todos atrás da Torre de Londres. Anne, com lágrimas no rosto, viu o filho sair, com a sensação de que poderia não vê-lo mais. Sophie, apesar dos pedidos da mãe, acompanhou aquele que achava ser seu irmão e por quem tinha muita afeição. Pierre, seguindo o conselho que Antoine sempre lhe deu, inspirou e expirou e pouco a pouco foi ficando calmo. Finalmente o nervosismo desapareceu. Estava completamente relaxado e atento. Percebia tudo à sua volta. Havia pouco vento e os galhos das árvores balançavam suavemente. Sentia uma brisa agradável afagar o seu rosto. Pelo outro lado, o desafiante ostentava ar triunfal diante do jovem que enfrentaria. Será fácil, pensou. Os duelistas ficaram na posição tradicional para iniciarem o duelo. Antoine estava tranquilo, pois sabia que o filho sabia o que estava fazendo. Dado o sinal, Pierre, empunhando seu florete com suavidade e também com firmeza, partiu para o ataque. Antoine ensinou-lhe que uma espada ou um florete eram armas que tinham que ser manejadas com leveza, para que o esgrimista pudesse senti-la em suas mãos e usá-la com a máxima perfeição. O adversário do jovem era ágil e hábil, mas Pierre mostrou ser muito melhor. As armas tilintavam, e o som por elas produzido ecoava como música. Finalmente, Pierre golpeou o desafiante no braço esquerdo e ato contínuo, num golpe rápido com o florete, tirou a espada da mão direita do oponente. De repente, silêncio total. Pierre estava com seu florete encostado no peito do inglês, cujo rosto estava coberto de suor. O medo dominava. Sentia que seria trespassado pelo florete de Pierre, que o olhou com firmeza e disse-lhe: se a posição fosse inversa,
Sei que seria morto por você. Todavia, eu não vou matá-lo. Sairá daqui apenas com um ferimento no braço. Se um dia eu tiver que matar alguém, o que espero que não aconteça, será por um motivo muito relevante. Espero que aprenda a respeitar seu semelhante, principalmente se for mulher, nobre ou não. Agora vá. O inglês recolheu sua espada e saiu dali depressa acompanhado por seus padrinhos. Antes, perguntou o nome do espadachim que o desarmara com certa facilidade. Pierre Dercy, respondeu o jovem. Sophie correu em sua direção e o abraçou fortemente, dizendo: Você é o meu irmão muito querido. Antônio olhou para o jovem com orgulho, seja por seu desempenho com o florete, seja pela compaixão que teve pelo adversário. Meu filho, estou muito feliz. Em minha mocidade matei alguns homens e o sentimento que tive foi muito ruim, ainda que todas as mortes tenham acontecido em luta leal. Lutei para salvar minha vida, e matar foi o ônus pelo envolvimento em uma revolta. Muitas pessoas morreram inutilmente, porque a revolta foi um completo fracasso. Tornei-me um proscrito, afastei-me de minha família e deixei minha pátria. Vamos voltar para casa e solenemente abençoar a vida. Foram para casa felizes, sendo recebidos com alegria por Anne, Lucienne, Gaston e Natália, que ficara fazendo companhia a Anne. Pierre abriu uma garrafa de champanhe e me brindaram a vida. Alguns dias depois, Antoine manuseava alguns papéis na velha escrivaninha, quando um deles escorregou para dentro, entre a gaveta e a base do móvel. Antoine tentou por todos os meios pegar o papel e, não conseguindo, decidiu retirar a madeira, o que fez com auxílio de Pierre. Nisso, viram um envelope e, pela sua consistência e cor, concluíram que era antigo. Sentaram-se num sofá e com cuidado Antônio abriu e leu o texto, deixando em seguida um papel cair de sua mão. Pierre o apanhou e também o leu. Depois de alguns instantes de silêncio, Antônio mandou Pierre chamar Anne, Gaston, Lucienne e Sophie. Com expressão sombria, começou a falar. Às vezes não entendemos por que e como as coisas acontecem quase que simultaneamente. Há poucos dias nós soubemos que o rei da França, depois de muitos anos, anistiou todos os que participaram da guerra civil que ficou conhecida como La Fronde. E agora isso. Antônio passou o papel que achara no fundo da escrivaninha, para que todos o lessem. A surpresa foi geral. Em seguida, dirigiu-se a Anne e disse que aquele era o momento de contar a Pierre e a Sophie toda a verdade a respeito de suas vidas. Anne hesitou por um momento, mas depois concordou. Meu filho, o que vou contar é muito difícil para mim e para sua mãe, porém, acho que chegou o momento de você conhecer a verdade sobre sua origem. Na carta que você acabou de ler, aquele que a escreveu fala de uma mulher chamada Francine, disse Antônio com emoção. Sim, diz também que estaria em perigo, observou Pierre. Mas a carta tem muitos anos. É verdade, meu filho. Lamentavelmente só agora a encontramos. Pois bem, Francine é a sua mãe biológica. E a mulher que o gerou. Pierre, surpreso, abraçou Anne e Sophie, enquanto Antônio prosseguiu com sua narrativa. Contou que Jules Dercy e a duquesa Francine de Labertaux viveram um intenso amor, cujo fruto foi ele, Pierre. Contou também que eles pretendiam viver juntos, depois que contassem ao duque de Labertaux que se apaixonaram. Com receio de que o duque lhes fizesse mal e a ele, Pierre, caso soubesse de sua existência, Jules pediu a Gaston que o trouxesse para a Inglaterra. Jules e Francine não conseguiram chegar a Londres, depreendendo-se que foram mortos pelo duque. Cerca de 2 anos depois, o autor da carta, um espanhol de nome Pablo Avelar, veio a Londres para procurar Francine e como não a encontrou, deixou a carta com nossa empregada, que deve tê-la colocado na gaveta da escrivaninha. Lamentavelmente ela não nos falou da visita do espanhol e, infelizmente, a carta ficou perdida no fundo do móvel.
Mais uma vez o silêncio predominou naquela sala onde a família costumava se reunir. Antoine pretendia também falar a Sophie sobre sua origem, mas decidiu não fazê-lo naquele momento. As emoções daquele dia já eram mais que suficientes. Pierre chorou muito, aninhado no colo de Anne. Carinhosamente ela o confortou. Você é nosso filho querido, nosso filho do coração. Nós sempre seremos seus pais. Nós o criamos com todo amor e seremos seus pais para sempre. Eu sei, minha mãe. Vocês sempre serão meus pais. Devo tudo a vocês, disse Pierre. Você herdou de seu pai a dignidade e a honradez. Jules nunca foi um homem de lutas, como você também não é, mas ele jamais se preocupou com o uso das armas e mal sabia segurar uma espada. Não conheci sua mãe Francine, mas se ele amou como amou, ela foi ou é uma boa pessoa, que entregou o seu coração a meu irmão, apesar de todas as barreiras. Meu pai, você disse que ela foi ou é. Tem razão, ela pode estar viva ainda. Talvez esteja com a idade de minha mãe Anne, presa num convento qualquer na França, observou Pierre. Precisamos pensar em todos esses acontecimentos com muita calma, uma vez que não iremos adotar medidas de forma precipitada. Deixem-me refletir com calma. Depois voltaremos a falar. Pierre e Sophie deixaram os demais na sala e foram caminhar no jardim da ampla propriedade. A jovem cortou o silêncio. Estes acontecimentos deixaram-me aturdida. Nós não somos irmãos e talvez esta notícia esclareça muita coisa para mim. Eu estranhava porque, sendo sua irmã, sentia ciúme das moças que se aproximavam de você, principalmente Natália. Natália é uma ótima moça, mas o que tenho por ela é apenas uma amizade muito forte. Meu coração não pulsa quando a vejo, nem como pulsou quando aquele inglês segurou seu braço. Naquele momento senti raiva dele por ofender minha irmãzinha, asseverou Pierre, olhando fixamente para Sophie. Nós fomos criados como irmãos e sempre estivemos muito juntos e você sempre cuidou muito bem de mim. Sempre me protegeu, reconheceu Sophie. Sophie. Nós hoje estamos diante de uma realidade que ninguém pode mudar. Nós não somos irmãos, meu pai consanguíneo deve ter sido assassinado, e minha mãe, se não morreu, provavelmente vem vivendo em péssimas condições, privada de sua liberdade. Como pode um drama de tantas proporções destruir uma família? Questionou o jovem. Há sempre uma razão para tudo. O tempo é um instrumento usado para equilibrar todas as distorções, ponderou Sophie. No momento, acho que devemos aguardar a decisão de papai. Ele é mais velho, tem mais vivência e tenho certeza de que será muito bem orientado, acrescentou Sophie. Orientado por quem? Perguntou Pierre. Se você acredita em tudo que já lhe contei, se não acha que eu sou louca, sabe que não estamos sós neste mundo. Temos muito a aprender sobre este assunto que julgo ser muito delicado. Fique certo de que papai receberá boas intuições, explicou a jovem. Sophie. Você parou mesmo de ver espíritos? Há algum tempo que não vejo. Nem mesmo minha madrinha Cecília, embora sinta que ela está sempre por perto. Acho que não é possível ver espíritos diariamente. Eu não entendo nada disso, não compreendo por que vejo. Talvez um dia eu encontre todas as explicações. Esse é nosso maior segredo. Você não deve contar para ninguém. Não quero passar por louca, pediu Sophie. Seu segredo está bem guardado comigo, garantiu Pierre. Alguns dias depois da descoberta da carta de Pablo Avelar, Antoine reuniu a família e comunicou sua decisão. Acho que chegou o momento de voltarmos à França. O rei deu a anistia, mas não devolveu os títulos de nobreza, nem as propriedades dos revoltosos. Todavia, com meu exílio, meu irmão tornou-se o conde Dessy e todas as propriedades agora pertencem a Pierre. É uma questão de princípio a sua devolução. Provavelmente terras e imóveis estão abandonados, caso a coroa não as tenha tomado,
O que aliás é o mais provável. Monsieur Antoine. Gostaria de acompanhá-los. Meu filho ficou na Normandia e nunca mais deu notícias. Acho que me acovardei, porque devia tê-lo procurado há muito tempo, falou Gaston. Oh, meu bom e fiel amigo. Quero pedir-lhe para ficar aqui com Lucienne. Há necessidade de alguém para cuidar de nossos negócios e, ademais, você não está em condições de fazer uma viagem tão longa e cansativa. Estou muito velho. É isso que quer dizer? Falou Gaston, com humor. A idade avançada produz seus efeitos, meu amigo. Mas não é isso que quero dizer. Nós não sabemos o que nos espera na França e você tem andado doente. Não é conveniente que viaje agora. Tão logo seja possível, poderá ir ao nosso encontro, mas aguarde meu chamado. Quanto a Duval, não se preocupe, nós iremos também à Normandia. Meu pai. Nós vamos nos apresentar como membros da família Darcy? Perguntou Pierre. Não de imediato. Como disse há pouco, não sabemos o que nos espera. Usaremos um nome de família fictício. Depois de tantos anos fora da França, o sotaque inglês está bem acentuado, principalmente em se tratando de você e de Sophie, que tem o inglês como idioma do dia a dia desde a infância, respondeu Antoine. O senhor fez bem em nos ensinar o francês, disse Sophie. Por que não usar o meu nome de família? Sugeriu Anne. Não me incomodo se disserem que são escoceses, disse em tom de brincadeira. Está decidido. Os Stuart vão à França, falou Antoine, decidido. Meu pai. A carta que encontramos é de um homem que mora em Toulon. Vamos direto para lá? Perguntou Pierre. Não. Nosso destino é Paris. Alugaremos uma casa na Avenida Paris, se possível. Em primeiro lugar, vamos nos instalar e deixar que todos percebam nossa presença. Quero me aproximar do Duque de Labertou. Mas ele pode reconhecê-lo, ponderou Gaston. Eu não creio, mal o conheço e acho que igualmente não se lembrará de mim. Quando deixei Paris era jovem, e nossas famílias não se relacionavam. Semanas depois os Darcy viajaram para a França. Durante a travessia do Canal da Mancha, Pierre, tendo Sophie sempre por perto, pensou na vida que poderia ter tido ao lado de Jules e de Francine, embora amasse muito seus pais adotivos. Todavia, tudo seria diferente, porque seria criada em sua pátria, mas esse pensamento logo se desvaneceu, porque, se assim tivesse sido, não conviveria com Antoine, Anne e Sophie. Já em solo francês, preferiram alugar uma carruagem com cocheiro e partiram em direção a Paris. Antoine, ouvindo o barulho dos cascalhos que se espalhavam sob as rodas da carruagem, lembrou-se de sua trajetória em sentido inverso, quando fugiu de Paris para não morrer. Nada mudara. A estrada continuava a mesma, revestida por cascalhos. Com as janelas abertas, sentia o vento fresco da manhã entrar e acariciar seu rosto. Sentada ao seu lado, Anne segurava fortemente sua mão e vez por outro o beijava com suavidade, com a intenção de aliviar a tensão que parecia dominá-lo. No assento em frente, Pierre e Sophie conversavam, falavam sobre a beleza da paisagem dos campos e da emoção que sentia o rapaz por estar em solo francês. Em Paris, a família Darcy hospedou-se em um hotel tempo suficiente para que Antoine encontrasse uma casa para alugar na Avenida Paris. Depois de alguns contatos com pessoas indicadas por Gaston, alugaram um sobrado mobiliado. Deixaram o hotel 2 dias depois de ser firmada a locação do imóvel. Instalados, Antoine e Pierre passaram a fazer perguntas a respeito da família Darcy, como se fossem amigos distantes que há muito tempo não se viam. Entretanto, pouco ou nada apuraram. Em casa, desanimado com o insucesso de suas buscas iniciais, Antoine lamentou-se com Anne. Estivemos em vários lugares, mas ninguém se lembra de Jules. Não sei mais onde procurar, disse Antoine.
Vocês foram à sua antiga residência? Indagou Anne. Não. Acho que instintivamente evitei aproximar-me daquela casa. Receio que a surpresa não seja boa para nós, respondeu Anthony. Pois eu acho que vocês devem ir. Não quer ter notícias de seu irmão. Parece-me que o primeiro lugar a ser procurado é sua antiga residência. Sei lá. Talvez haja algo de interessante nesse local, disse Anne. Tem razão, meu bem. Se estamos procurando meu irmão, não devemos selecionar locais de busca. Toda a informação é importante. Amanhã irei lá com Pierre, disse Anthony. No dia seguinte, Anthony e Pierre estavam diante da antiga moradia da família Darcy. O rapaz impressionou-se com o bom estado de conservação do elegante prédio. Pelo visto não está abandonado, observou Pierre. Tem razão. Vamos bater, falou Anthony. Instantes depois a grande porta de madeira maciça foi aberta por um senhor, que, pelas vestes, aparentava ser o mordomo. O que deseja, monsieur? Perguntou o homem. Estamos procurando o antigo proprietário desta casa, o conde Pierre Darcy. Seus filhos, respondeu Anthony. Esta é a propriedade do duque Jean de Labertaux. Ao ouvirem o nome do duque, os visitantes gelaram. Depois de alguns segundos de silêncio, refeitos da surpresa, Anthony e Pierre quase que simultaneamente perguntaram pelo duque. Ele não mora aqui. Ele usa este prédio para realizar festas ou hospedar amigos. Vou lhes dar o endereço dele, disse o homem. Anthony e Pierre ficaram intrigados. Porque o duque é dono do prédio onde residiram os Darcy. Rumaram imediatamente para o local indicado pelo mordomo. Precisavam obter respostas e finalmente entenderam que elas poderiam ser dadas pelo próprio Jean de Labertaux, se agissem com discrição. Meia hora depois estavam diante do portão da propriedade de Jean, localizada num aprazível bairro de Paris. O procedimento foi o mesmo. Bateram à porta, e um homem atendeu. Esta é a residência do Duque de Labertaux? Questionou Anthony. Quem deseja saber? Indagou o homem. William Stuart, da Escócia, respondeu Anthony. Quem é o rapaz? Perguntou ainda o homem. É meu filho, Frederico Stuart, respondeu Anthony. Aguardem. Vou anunciá-los, disse o homem. Esperaram alguns minutos, e finalmente o mordomo pediu que entrassem. Foram acomodados em uma sala. Logo depois surgiu Jean de Labertaux. O tempo é inexorável e deixou suas marcas naquele homem que tanto mal fizera, mas sua altivez era a mesma. Anthony não o reconheceu, pois o vira poucas vezes. São quase da mesma idade. Anthony procurou controlar-se e mostrar-se calmo. Foi, então, iniciado o diálogo. Senhor Duque, meu nome é William Stuart. E este é meu filho, Frederico. Viemos visitá-lo porque estivemos na residência do conde Pierre Darcy. Todavia, fomos informados de que aquela propriedade agora lhe pertence. Minha família é de Edimburgo, na Escócia, e o conde, a condessa e os filhos nos visitavam. Sempre foi mantido um estreito relacionamento entre nossas famílias durante anos. Sabemos que o conde faleceu há muitos anos. Aliás, foi a última vez em que os vimos, no enterro do conde. Como estamos de férias em Paris, resolvemos visitar a família, disse Anthony. Eu lamento, monsieur. Mas adquiri todas as propriedades do conde Darcy há muitos anos. Elas me foram doadas pelo rei, por força do serviço que prestei à França na guerra com a Áustria. É uma longa história, respondeu Jean. Nós não sabíamos, falou Anthony. Olhem. Já que estão de férias em Paris, vou fazer-lhes um convite. Hoje é o aniversário de minha nora Françoise e vamos festejar na casa que foi do conde. Por que não comparecem? Se estão em férias, a família toda veio, não? Falou Jean.